Muito boa tarde. Em nome do Sr. Ministro da Saúde, Dr. Fernando Leal da Costa, e do Sr. Bastonário, Dr. Orlando Monteiro da Silva, declaro aberta a sessão solene do 24º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas. A mesa de honra é presidida pelo Sr. Ministro da Saúde e constituída pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, pelo Sr. Secretário-Geral da Ordem dos Médicos Dentistas, pelo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Médicos Dentistas, pela Sra. Presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Médicos Dentistas, pelo Sr. Presidente do Conselho Deontológico e Disciplina da Ordem dos Médicos Dentistas, pelo Sr. Presidente da Comissão Organizadora do 24º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas e pelo Sr. Presidente da Comissão Científica da Ordem dos Médicos Dentistas. Temos connosco um leque extenso de convidados da área política, profissional, académica, nacionais e internacionais, que saudamos calorosamente e cujos nomes estão a ser projetados neste momento. Honra-nos com a sua presença o Dr. Jorge Sampaio, antigo Presidente da República e Medalha de Ouro da Ordem dos Médicos Dentistas, a quem endereçamos os nossos respeitosos cumprimentos. Fundou a Plataforma Global de Assistência Académica de Emergência a Estudantes Sírios. Esta plataforma apoia, até à data, cerca de uma centena de estudantes sírios em Portugal e mais 50 no estrangeiro. Na edição deste ano, homenageamos o projeto, bem como os médicos dentistas que até à data se ofereceram para acompanhar pro bono os alunos que integram a Plataforma Global de Assistência Académica de Emergência a Estudantes Sírios. 3 desses estudantes de Medicina Dentária estão hoje aqui presentes. Os médicos dentistas que colaboram com a plataforma realizaram mais de 50 consultas, prestando todo o tipo de tratamentos, dos mais simples aos casos mais complexos. Este projeto surgiu na sequência de um pedido do Dr. Jorge Sampaio à Ordem dos Médicos Dentistas, que se disponibilizou de imediato para dar o seu contributo. Temos um núcleo de médicos dentistas qualificados que abraçaram esta causa e têm feito um trabalho de excelência, cujos respectivos nomes estão a ser projetados neste momento. A referida plataforma lançou uma campanha de angariação de fundos destinada a apoiar a criação de mais 30 bolsas para estudantes sírios de Medicina e de Medicina Dentária, 2 áreas essenciais para o futuro do país, que até ao momento não tinha sido possível incluir. O projeto será apresentado em mais detalhe amanhã, no Auditório 5, durante os temas socioprofissionais, projetos de apoio social em Medicina Dentária, pela doutora Helena Barroco, assessora do Dr. Jorge Sampaio. Vai usar da palavra o Dr. Jorge Sampaio. Muito bom dia a todos, Sr. Ministro da Saúde, Dr. Leal da Costa, Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. Orlando Monteiro da Silva, Sr. Presidente da Comissão Organizadora do Congresso, Dr. Ricardo Oliveira Pinto, ilustres médicos dentistas, uma força muito significativa nesta sala, senhoras e senhores membros da Ordem, minhas senhoras e meus senhores. Ilustres membros da mesa que eu não referenciei, mas de qualquer maneira merecem a referência. Eu quero, em primeiro lugar, saudar todos os congressistas e agradeço penhoradamente ao Sr. Bastonário e ao Sr. Presidente da Comissão Organizadora deste Congresso pela distinção que me quiseram conceder ao convidarem para participar nesta sessão solene
e poder assim dirigir algumas palavras. Palavras, antes de mais, de estímulo a toda a classe profissional dos médicos dentistas que, como em quase todas as especialidades médicas, se defrontam com inúmeros e variados desafios. Palavras depois de sincero reconhecimento e gratidão pelo apoio que, através do forte empenho do Sr. Bastonário, a Plataforma Global de Apoio aos Estudantes Sírios, que lancei em 2013, tem vindo a receber e que aqui está tão bem mencionada e identificada. Quero, por conseguinte, deixar aqui uma pública homenagem aos médicos dentistas que têm assistido os nossos estudantes sírios, prestando-lhes cuidados orais de quem, em regra geral, tem grande necessidade devido às dramáticas circunstâncias que têm marcado as suas vidas nos últimos anos. Bem-ajam e muito obrigado. Senhoras e senhores congressistas, a batalha da melhoria da saúde oral, em tempos de austeridade e crise, ganha uma premência nova. Primeiro porque, travando-se em primeira instância no campo da prevenção, há sempre a tentação de deixar esta área para segundo plano e desinvestir nela. Depois, porque, com a evolução demográfica que se registra no sentido do envelhecimento das sociedades, os cuidados orais necessários, com enfoque em técnicas avançadas de restauração, implantes e outros tratamentos específicos, tendem igualmente a ser descurados por falta de meios para levar a cabo uma política de saúde oral suficientemente abrangente. Ora, importa contrariar destas tendências e pugnar pela melhoria da saúde oral no nosso país. Importa promover e alimentar o debate, pelo menos, sobre como prestar cuidados globais à população, como articular a prestação de cuidados orais com o Serviço Nacional de Saúde, questão difícil, como sabemos. Importa continuar a pugnar por condições que permitam a excelência da formação e do exercício da profissão e que garantam o acesso dos portugueses a cuidados de saúde oral. Importa investir muito mais na educação para a saúde oral em especial, e na melhoria dos hábitos de higiene oral das populações. Mas há mais. No nosso tempo globalizado, vivemos num mundo virtualmente sem fronteiras, em que a mobilidade e a circulação de pessoas e profissionais deveriam ser encorajadas e apoiadas, bem como o seu correlato, o de uma sempre mais intensa cooperação e intercâmbio de experiências no plano nacional, regional e mundial. Por mim, tenho por certo que a formação dos futuros médicos e, portanto, dos médicos dentistas igualmente, deveria sempre incluir uma experiência de alguns meses no âmbito da cooperação e da ajuda ao desenvolvimento. Não só numa ótica de estágio mais técnico, mas, sobretudo, digamos assim, humanitário, porque, afinal, todas as profissões de saúde supõem uma relação muito particular ao humano, ao outro, ao bem-estar alheio. E esta dimensão ética e humanista não pode perder-se de nenhuma maneira. Excelências, senhoras e senhores congressistas, como já foi mencionado, em 2013 lancei a Plataforma Global de Apoio a Estudantes Sírios e esta iniciativa tem por objetivo prestar assistência académica de emergência a jovens universitários da Síria que a guerra obrigou a interromper os seus estudos. Em Portugal já acolhemos presentemente cerca de 100 estudantes sírios bolseiros, rapazes e raparigas, selecionados entre milhares de candidatos que já estão a frequentar o ensino superior e que estão espalhados por todo o país, de Bragança a Évora, de Braga a Faro, passando por Covilhã, Guimarães, Aveiro, Leiria, Guarda, Porto, Coimbra e Lisboa. O programa, devo dizê-lo, sem demagogias, tem sido um sucesso, sobretudo pela maneira franca como as universidades e os politécnicos os têm ajudado a integrar e depois porque são excelentes estudantes, como têm vindo a demonstrar nas notas que têm tirado, nos mestrados que têm terminado, por aí fora. Dada a crise que atravessamos, lançá-lo no nosso país foi um risco assumido. Mas a verdade é que nenhuma guerra é comparável a uma crise, mesmo à pior, e devo reconhecer, como já disse, tem havido uma grande adesão a este projeto
que começou literalmente do zero, com 0 fundos, há cerca de 12 meses. Ora, a conclusão de parcerias tem sido o elemento-chave do seu sucesso. E por isso um dia, de acordo com os velhos conhecimentos que vêm ou remontam até à fundação da própria Ordem, um dia desafiei o Sr. Bastonário no sentido de a Ordem dos Médicos Dentistas se associar a este programa de apoio aos estudantes sírios, através de um protocolo de cooperação que permitisse o acesso dos nossos jovens bolseiros a cuidados de saúde oral de base, uma necessidade premente, pois o impacto vai para 5 anos de guerra, é bem visível nesta área da saúde, como poderão facilmente imaginar, devido à má alimentação, se é que às vezes existe, deficiente higiene oral e total ausência de medidas preventivas ou sequer da sua possibilidade. Nesta conformidade, não quis deixar de vir aqui hoje para lhes falar desta parceria de sucesso e de inestimável utilidade, para agradecer, mas agradecer mesmo fortemente, e homenagear todos os médicos que nos últimos anos, com tanta dedicação e empenho, têm participado na prestação de cuidados aos nossos estudantes e, por último, para fazer um apelo com 2 variantes ou 2 vertentes, aliás. Não há ninguém que venha a estas coisas sem fazer um apelo. E eu agora estou habituado a isto há 2 anos, pelo menos. O primeiro ponto é deixar o repto às senhoras e senhores congressistas para que integrem esta rede de disponibilidades por forma que os refugiados que o país se prepara agora para receber, certamente muito carenciados em matéria de medicina dentária, possam beneficiar igualmente da vossa solidariedade. Um segundo ponto é um novo desafio que eu gostaria de vos lançar. No nosso grupo de bolseiros sírios, temos 3 estudantes que estavam aí e que estão aqui na sala, de medicina dentária em fases distintas da sua formação académica, para além dos muitos que temos em lista de espera, dos quais 10 já pré-selecionados. Mas precisamos de sponsors para estes estudantes. Esses sponsors poderiam ser os senhores e senhores congressistas aqui presentes, reunidos no seu 24º Congresso. E reparem, não estou a pedir-vos muito. Para dar um exemplo, se cada um de vós aqui presente assumir o compromisso de dar um contributo anual de 20 euros durante 3 anos, cobriríamos o custo das suas bolsas de estudo e asseguraríamos a sua formação. Repito, 20 euros durante 3 anos. Meus amigos, senhores médicos dentistas, senhoras e senhores, mudar a vida de alguém é uma oportunidade que não nos aparece todos os dias. Aceitem o desafio, assumam este compromisso. Eu conto convosco, como tenho contado até ao presente. Podem fazê-lo amanhã neste anunciado workshop sobre a nossa plataforma ou diretamente em www.globalplatformforsyrianstudents.org e, portanto, está à vossa disposição para vos informar ainda melhor. As maiores felicidades para as vossas carreiras e para o vosso futuro. Muito obrigado e bom trabalho. Já não tenho que me ocupar dos dentistas brasileiros que tanto trabalho me deram. Muito obrigado. Convido a usar da palavra o Presidente da Comissão Organizadora da 24ª edição do Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas, o Dr. Ricardo Oliveira Pinto. Gostaria de, primeiramente, cumprimentar a mesa de honra na pessoa do Sr. Ministro da Saúde, Dr. Leal da Costa, bem como todos os presentes. Caros e caras colegas, é com imenso gosto que vejo este pavilhão Mel Arena repleto de médicos dentistas, estudantes e demais profissionais de saúde oral. E hoje, nesta cerimónia de abertura, com ilustres convidados de todos os setores da sociedade que muito nos honram com a sua presença. Todos fazem deste Congresso um sucesso consolidado ano após ano. A vossa participação reflete o êxito do Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas,
o evento especializado da medicina dentária, que não esquece nunca a abrangência da saúde oral num contexto de saúde geral. É um facto. O Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas há muito assumiu uma posição de destaque na Península Ibérica. E o outro facto é que conseguimos trazer toda a envolvência, toda a logística, as pessoas e as vontades para um espaço de prestígio, de cultura e de beleza, atributos que marcam também o timbre da nossa profissão. Este desafio arrojado muito me honra. Tem sido gratificante trabalhar com uma comissão organizadora tão proativa e irreverente, a mais jovem de sempre. Organizar o maior evento de medicina dentária em Portugal é uma aprendizagem e uma experiência que marcará sempre todos aqueles que estiveram envolvidos neste evento. Sou, provavelmente, o presidente da comissão organizadora mais jovem da história do Congresso. Foi um voto de confiança da direção da OMD, que integro, um desafio extraordinário, uma aventura diária, devido a toda a envolvência do encontro desta dimensão e que foi assumida com enorme responsabilidade por toda a equipa. Não desviámos o olhar de edições anteriores. Estivemos focados em manter a matriz do sucesso, dando voz à sua experiência. No entanto, esta equipa fez questão de manter a sua essência, ou seja, a jovialidade e a dinâmica de uma nova geração. Na atualidade, as novidades tecnológicas, os eventos multidisciplinares e interativos foram determinantes e cruciais para o sucesso deste evento. A medicina dentária, na sua genuína essência, foi e é o motor de união de todos os profissionais de saúde oral aqui presentes. Todos partilhamos a paixão pela profissão e a vontade de nos superarmos diariamente. Uma classe unida estará sempre preparada para os desafios do presente e do futuro. Acredito que a nossa coesão terá a força necessária para enfrentar os desafios do atual mercado e, acima de tudo, para lutarmos pelo envolvimento de toda a sociedade nos cuidados de saúde oral. Em menos de 2 dias de congresso, já passaram pelos auditórios do Mel Arena mais de 3.500 profissionais e mais de 10.000 pessoas percorreram os 390 stands distribuídos por 118 empresas na Expo Dentária. Estes números são um excelente indicador dessa união e da proatividade de todos os profissionais de saúde oral. Conseguimos estar mais próximo dos médicos dentistas e a receptividade que fomos tendo ao longo destes meses de preparação do Congresso tem sido excelente, não só ao nível dos colegas, mas também da indústria e da sociedade civil. Fomos, aliás, perguntar-lhes como devem ter assistido nas publicações diárias da Ordem dos Médicos Dentistas e todos prestaram o seu testemunho, palavras sentidas e à altura deste evento. Este ano é o encontro entre os colegas que estão em contexto de vida ativa, aqueles que têm uma experiência adquirida, mas sobretudo os que procuram uma oportunidade e que foram procurar um sonho no estrangeiro. Queremos que todos se identifiquem com o 24º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas. A nossa missão profissional esteve sempre presente em todas as escolhas que fizemos, para que todos os colegas sintam que o Congresso é seu e que durante os 3 dias no Mel Arena seja a sua casa. O resultado foi uma programação abrangente, distribuída por várias áreas científicas, com conferencistas internacionais e um enorme painel de oradores nacionais. Porque cabe-nos defender o que é nosso e nunca como agora a classe esteve tão ativa em termos de investigação e evolução científica. É, por isso, que escolhemos um vasto painel de conferencistas portugueses, pois o talento dos médicos dentistas nacionais já ultrapassou fronteiras e é reconhecido em todo o mundo pela sua inequívoca qualidade. O programa aborda várias áreas científicas e introduz novos modelos de discussão. A qualidade do painel científico, a diversidade de oradores de renome nacional e internacional oferece aos congressistas a possibilidade de aprenderem e evoluírem nas mais variadas áreas da medicina dentária.
Cada participante pode escolher entre variadíssimas conferências, aquelas mais relacionadas com a sua atividade clínica, e assistir a debates sobre áreas específicas da medicina dentária. A componente prática dos 3 cursos hands-on são fundamentais na evolução prática clínica cotidiana e eleva a qualidade da prestação dos cuidados de saúde oral em Portugal. A segunda edição do concurso de fotografia apresenta trabalhos de médicos dentistas nacionais e internacionais reconhecidos e galardoados nesta área. A participação histórica dos parceiros que estão connosco há vários anos e que este ano mantiveram ou aumentaram os seus espaços, bem como das novas empresas que se interessaram pela OSP dentária, enche-nos de orgulho, pois dá-nos a oportunidade de mostrar a todos os participantes as principais novidades tecnológicas e os projetos de vanguarda do setor. Estão assim reunidas todas as condições para um evento de partilha de conhecimento e intercâmbio de experiências. Desejo, em nome de toda a Comissão Organizadora, que todos os colegas, independentemente da área científica ou de interesse, se identifiquem com o nosso Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas. E, acima de tudo, que se divirtam e que aproveitem cada minuto. Por fim, na qualidade de Presidente da Comissão Organizadora, quero agradecer ao Orlando e aos membros do Conselho Diretivo o voto de confiança e de responsabilidade que em mim depositaram. A toda a equipa da Comissão Organizadora deixo o meu reconhecimento pela dedicação e empenho, assim como todos os colaboradores envolvidos. Foi um ano de trabalho intenso, de esforço, para erguermos o melhor congresso de sempre, num espaço novo, sem abdicarmos das nossas responsabilidades profissionais. Um agradecimento especial também para todos os patrocinadores e indústria que confiaram no trabalho desta Comissão Organizadora e que nos apoiaram desde o primeiro dia em que começámos a desenhar esta 24ª edição. Ao staff da OMD, um grande obrigado por tornarem execuíveis as nossas ideias e permitirem uma nova dinâmica de desenvolvimento dos trabalhos. A todos os participantes que se juntam a nós nestes 3 dias e colocam toda a expectativa nesta Comissão Organizadora, agradecemos o voto de confiança. Nesta edição, um ano em que temos o maior espaço de sempre para profissionais e indústria do setor, os meus votos são de partilha de emoções, conhecimento e realização profissional. Sejam bem-vindos ao 24º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas. Convido a usar da palavra o Sr. Bastonário Dr. Orlando Monteiro da Silva. Muito boa tarde a todos. Queria desde já agradecer à professora Inês Guerra Pereira as apresentações que tem feito aqui muito bem neste congresso e saudar todos os nossos convidados, nacionais e internacionais, em especial de Angola, Moçambique, Macau, Brasil, Espanha, Bulgária, Cabo Verde, e penso que não esquecer nenhum daqueles mais representados aqui neste Congresso. Na pessoa do Sr. Ministro da Saúde, Dr. Fernando Leal da Costa, do Dr. Jorge Sampaio, que já não está connosco aqui nesta sala, mas que, por algum motivo, foi em tempos medalha de ouro da Ordem dos Médicos Dentistas, está visível também aqui porque da Sra. Doutora Clara Carneiro, consultora para a política de saúde do Sr. Presidente da República, em representação da Casa Civil, e do Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Médicos Dentistas, Professor João Caramês. Muitas vezes, colegas nacionais e estrangeiros e até pessoas não ligadas à profissão comentam a grande extensão de atribuições, iniciativas e ações a variados níveis que a Ordem realiza e que frequentemente só ganham visibilidade quando os resultados são conseguidos. E tem-me ocorrido uma analogia, a de um iceberg. Todos sabem o que é um iceberg, mas talvez nem todos tenham conhecimento que em cada iceberg apenas cerca de 10% da sua massa emerge à superfície.
Os demais 90% permanecem submersos. Mas existem, estão lá. A parte visível do iceberg representa, assim, uma pequena parte do seu todo. O mesmo acontece, aliás, com muitas instituições e muitas profissões. E verifica-se também na Ordem dos Médicos Dentistas. Este congresso, como o Ricardo explicou, é um bom exemplo. Passa despercebida à maioria o conjunto de ações que, de forma articulada, a Comissão Organizadora, a Comissão Científica, os órgãos sociais da Ordem dos Médicos Dentistas, o staff da Ordem, grande parte deles absolutamente voluntários, desenvolvem ao longo de mais de um ano para que fosse possível, ao contrário das expectativas de alguns, dadas as características do espaço, estar aqui hoje no Mel Arena, proporcionando entre cerca de 7 a 8 mil pessoas que passam por este congresso, um dos maiores, aliás, e mais bem organizados de medicina, congressos de medicina dentária da Europa, e não é dito pela Ordem dos Médicos Dentistas. O Ricardo não sabe disto, eu queria pedir à nossa colaboradora Maria do Céu que me disponibilizasse uma pequena placa comemorativa que eu vou entregar ao Ricardo e à sua equipa em reconhecimento pelo trabalho efetuado. Ricardo. O sucesso, caros colegas e convidados, está assim no que não se vê, no trabalho e empenho de muitos. Os tais 90% invisíveis que viabilizam, no fundo, os restantes 10% que aqui hoje presenciamos. Outras missões importantes da Ordem, para além da formação contínua do Congresso, passam também despercebidas. Uma das mais importantes é aquela que os anglo-saxónicos designam por advocacy. E não é fácil a tradução deste termo para português. O que preferi daqueles que consultei que vi é a formulação descrita como dar voz a uma causa, ou dar voz a causas. E a Ordem dá voz a causas, aos valores da profissão, à autonomia e independência do médico dentista, à saúde oral dos portugueses e dos residentes em Portugal. No entanto, para que essa voz seja entendida, considerada, credível e, consequentemente, levada em conta, tem que ser, obviamente, fundamentada e justificada através de pareceres, estudos. Eu estou a ver ali o professor Pita Barros, com quem temos um estudo a decorrer com a Faculdade de Economia da Universidade Nova, depois de, obviamente, de consensualização dentro dos órgãos próprios e eleitos da Ordem, com os contributos, como já visto, do staff, assessorias externas variadíssimas, consultores e muitos médicos dentistas que colaboram com a Ordem, bem como também com aqueles que nos fazem chegar as suas opiniões. E todos estes contributos contribuem para dar a tal voz à Ordem, para que esta possa, no enquadramento da lei e nos limites das suas competências, alcançar ou tentar alcançar resultados práticos para a população, em termos de acesso a cuidados de saúde oral, para os médicos dentistas e contribuir para uma regulação inteligente da profissão. Advocacy, dizia, dar voz a causas, são assim instrumentos, é assim um instrumento transversal àquilo que se vê e que não se vê, muito importantes, através da qual a Ordem dá voz às suas causas. Vou dar dois exemplos correspondentes a dois diplomas legislativos recentes de enorme importância para a profissão: o seu Estatuto e o regime de práticas publicitárias em saúde. Até ao Estatuto da Ordem ter entrado em vigor a 2 de outubro último, estivemos envolvidos desde 2011 em múltiplas reuniões presenciais, pareceres emitidos, opiniões informais e consultas com um conjunto de instituições, essencialmente com o Governo, a Assembleia da República mais tarde, outras ordens profissionais, deputados, decisores políticos, nacionais e internacionais, no sentido de auscultar, estudar tendências e dar contributos. Sabemos que o Estatuto, a nossa, entre aspas, Constituição, que cumprimos,
É uma lei fundamental que permite à Ordem desenvolver os projetos em curso e que nos coloca novos desafios que exigirão da Ordem dos médicos dentistas de imediato e, sobretudo, num futuro próximo, novos compromissos. O diploma das práticas publicitárias da saúde, que o Governo e o Sr. fez publicar e o Sr. Presidente da República promulgou, é outro exemplo paradigmático da mobilização de todas as ordens profissionais da saúde para uma posição conjunta, exigindo um diploma para regular a publicitação de serviços da saúde, levando em conta a sua especificidade e não a tratando como qualquer outra atividade comercial, até à nomeação de um grupo de trabalho por parte do Governo, à consensualização de posições com pareceres e opiniões fundamentados, articulação entre diferentes ministérios, passando pela aprovação em Conselho de Ministros e promulgação pelo Sr. Presidente da República, decorreram muitos meses de intenso labor por parte da Ordem, pouco ou nada visível. Mas advocacy, a tal dar voz a causas, pode incluir diversas atividades que uma pessoa ou organização leva a cabo. Falei da Ordem, mas também devo falar de cada um de nós, médicos dentistas, particularmente no nosso exercício clínico. Quando um doente se senta na cadeira do dentista, há todo um ambiente que se vislumbra de instalações, equipamentos, do próprio médico dentista, do staff que está presente, mas há outro bem menos visível, um conjunto de conhecimentos, procedimentos e investimentos que tornam possível a realização do ato médico-dentário. Da esterilização à escolha e aquisição dos materiais e instrumentos cirúrgicos, à formação contínua do médico-dentista e respectivo staff, registro dos tratamentos efetuados, licenças e licenciamento, só para mencionar alguns, diante de um conjunto alargadíssimo de processos que concorrem para um determinado resultado. Ou seja, também aqui a parte visível de uma consulta de medicina dentária é apenas uma pequena parte do todo que nela está envolvido. E daí que, para ambas as partes, mas essencialmente para o que não está visível, a confiança por parte dos destinatários dos nossos serviços seja fundamental para o médico dentista. A confiança no que se vê e no que não se vê, como dito. E, segundo o último barómetro de saúde oral da Ordem dos Médicos Dentistas, 2015, a grande maioria dos portugueses, 91,9%, está satisfeita ou muito satisfeita com o seu médico dentista. E cerca de 90% atribuem maior importância ao profissional que à clínica ou espaço onde ele exerce. E, por isso, vamos usufruir desta confiança, caros colegas, e assumir também, cada um de nós, o nosso papel em termos de advocacy como médicos dentistas, ajudando a dar voz às causas da nossa profissão, ajudando a explicar às pessoas todos os dias, no contacto com os nossos doentes, o que não está tão visível na consulta. Os preços dos materiais, dos equipamentos, dos procedimentos, da esterilização, do licenciamento e do nosso trabalho. E dos nossos colaboradores. Vamos ajudar a explicar às pessoas que as promoções embusteiras e enganosas de tratamentos oferecidos, de garantias vitalícias, de cartões de desconto, são agora não apenas legalmente interditas, mas, mais do que isso, um engano, um aproveitamento com desfaçatez da fragilidade das pessoas e da sociedade portuguesa. E vamos dizer não. Vamos dar voz, vamos fazer valer as nossas causas também como médicos dentistas, individualmente, junto de cada um que nos procura. Senhores congressistas e convidados, preparo-me para terminar. As sociedades de hoje são extremamente complexas e interdependentes. Só com muito esforço, persistência, estudos, pareceres, barómetros, análises da realidade e da informação disponível, se conseguem resultados práticos capazes de introduzir na lei, nas práticas de agentes políticos, decisores da saúde pública e na sociedade do seu todo, os valores, as causas que defendemos. Ontem mesmo assinamos aqui no Congresso, com o Sr. Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, um protocolo, idêntico, aliás, que foi assinado com a Ordem dos Médicos, para disponibilizar aos pequenos prescritores médicos dentistas uma ferramenta eletrónica sustentadamente gratuita, sublinho gratuita,
com o objetivo da desmaterialização total da receita médica no médio prazo. A outro nível, por exemplo, se tem debruçado um grupo de trabalho conjunto que temos com a ADSE, destinado à atualização das nomenclaturas do sistema, bem como das regras interpretativas dos métodos de comparticipação. E é uma tarefa importante que abrange cerca de 1.300.000 beneficiários deste subsistema público. Aliás, tivemos ontem mesmo aqui uma reunião no Congresso e aproveito para saudar a presença do Sr. Diretor-Geral da ADSE, o Dr. Carlos Liberato Batista, aqui conosco. Tem sido possível também nos últimos anos negociar com vários governos soluções diversas que têm contribuído para a melhoria dos índices de saúde rural dos portugueses, nomeadamente com o governo que o Sr. Ministro da Saúde integrou como Secretário de Estado adjunto e agora como Ministro. Eu realço a excelente colaboração que tivemos com este último governo, os enormes resultados alcançados a variadíssimos níveis e presto aqui publicamente uma homenagem a esse contributo que existiu durante o governo passado. E faço votos para que continuemos no futuro, neste futuro próximo, a seguir esse caminho. Da nossa parte, pois, vamos continuar a trabalhar na promoção do acesso à saúde oral da população, na qualificação dos médicos dentistas. Vamos continuar a dar voz a causas, às nossas causas. E se da parte se pode também aferir o todo, então com certeza que da atividade visível da Ordem e dos médicos dentistas se projeta o trabalho submerso de todos, incluindo dos médicos dentistas no seu exercício diário. Muito obrigado pela atenção. Bom Congresso. Por fim, convido a usar da palavra o Sr. Ministro da Saúde, Dr. Fernando Leal da Costa. Muito boa tarde a todos. Verifico que não se trata apenas de estar num governo em queda, estou também com a minha popularidade em queda, a avaliar pelo número de pessoas que vão abandonando a sala. Mas eu prometo não ser longo. Cumprimento ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas e, na sua pessoa, a todos os corpos dirigentes desta Ordem. Um cumprimento muito especial ao meu colega e amigo, o Sr. Secretário Regional da Saúde da Região Autónoma dos Açores. Um cumprimento a todos os dirigentes aqui presentes do Ministério da Saúde. Cumprimento ao Sr. Bastonário da Ordem dos Economistas, também às entidades académicas, são várias, aos representantes de várias entidades empresariais e científicas. Está ali escondido o Sr. Presidente da Associação Nacional de Farmácias, gosto de vê-lo. Um cumprimento, obviamente, muito especial também à doutora Clara Carneiro, perdi-a de vista. Está aqui, peço desculpa, e obviamente pedindo-lhe sempre que transmita os meus cumprimentos ao Sr. Presidente da República. Eu há pouco entendi que deveria deixar uma mensagem naquele painel simpático, ainda para mais, escrevia em tinta verde de esperança, com uma singela mensagem sentida para esta ordem que vos desejo seguramente felicidades bem maiores do que a estimada duração do governo. Mas a verdade dos factos é que o 20º governo, que resulta de uma interpretação legítima da vontade popular expressa nas eleições do passado dia 4 de outubro, está em funções. E por isso aqui está o Ministro da Saúde. Vivemos tempos estranhos na nossa República. Estranha-se que a vontade expressa em eleições não seja respeitada por quem a devia respeitar. Estranha-se que a palavra dada, afinal, não seja honrada. Estranha-se que uma democracia baseada em equilíbrios se esteja a radicalizar. Estranha-se que um governo legítimo seja derrubado antes de poder ser testado. Enfim, estranha-se que haja tanta gente que não ache estranho tudo isto. O 19º Governo Constitucional a que tive a honra de pertencer idealizou e implementou
um conjunto de políticas em várias áreas que determinaram sucessivas melhorias dos indicadores de saúde ao longo dos últimos 4 anos. Todos esses indicadores são passíveis de serem consultados e comparados. Muitos deles não tinham sido alguma vez medidos ou, estando disponíveis, alguma vez divulgados. Com eles, poder-se-á fazer a reconstituição de um período difícil, como nenhum outro antes da história do nosso Serviço Nacional de Saúde. E aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente da Entidade Reguladora de Saúde, também o professor Pita Barros e todos aqueles que, no fundo, têm, ao longo destes últimos anos, dado contributos muito importantes com a análise e a produção de um acervo documental muito útil, como eu aqui disse, para a análise que terá que continuadamente ser feita sobre o que se passou e sobre o que aí virá. Porque os problemas estão aí para serem revistos e usados na investigação e os dados que foram avaliados, essa investigação que terá que continuar a ser feita sobre os efeitos da crise financeira, nessa altura ver-se-á quão falsa foi alguma da campanha que a oposição que agora quer usurpar o governo a quem legitimamente o ganhou. Como médico e cidadão que sou, antes de ser ministro, não posso deixar de vos expressar a minha enorme preocupação quanto ao futuro da saúde em Portugal, caso se venha a confirmar a entrada em funções de um governo de frente de esquerda. Esta minha preocupação radica em 2 considerações simples. Em primeiro lugar, haveria o risco de entregar os destinos do Ministério da Saúde a quem nunca se coibiu de mentir, manipular e distorcer a verdade dos factos sobre o estado da saúde e da governação da saúde dos portugueses. Foi esse o comportamento da oposição durante os últimos 4 anos e a sua intenção expressa, não conhecemos outra, é só de reverter o que foi feito e não de construir sobre os alicerces tão dificilmente escavados e armados. Em segundo lugar, como se a primeira preocupação não fosse já suficiente, existe a dúvida de como será o futuro financiamento da saúde e do Serviço Nacional de Saúde, num contexto de redução das receitas do Estado e do aumento desproporcionado da despesa pública em matérias que não se relacionam com o Programa Orçamental da Saúde. Sei do que falo e temo que alguns dos que agora falam não tenham a mínima ideia sobre o que se está a falar. Olho o futuro com preocupação, já o disse, mas também com a tranquilidade de saber que há um sistema de saúde resistente e sustentável. Um sistema baseado num Serviço Nacional de Saúde que deu provas de enorme solidez durante os piores anos da crise e agora com uma situação financeira incomparavelmente melhor do que aquela que herdamos. Como já foi dito tantas vezes, os resultados do presente são fruto da acumulação dos ganhos do passado. E não teriam sido alcançados se a nossa opção tivesse sido apenas de destruir o que estava feito. Nunca nos apropriámos do mérito devido ao que de melhor já tinha sido feito antes de chegarmos ao governo. Governamos sem preconceitos, com confiança e certos da qualidade dos profissionais que temos. De entre esses profissionais é justo destacar os médicos dentistas. Nenhum ou quase nenhum deles exclusivamente dependente do Estado para o seu sustento. Senhor bastonário, minhas senhoras e meus senhores, porque nos baseamos no aproveitamento do que de melhor existe e não cometemos a arrogância de tudo querer reverter, sinal bem contrário do que as esquerdas anunciam, soubemos aproveitar e aperfeiçoar o Plano Nacional para a Promoção da Saúde Oral e o cheque dentista, apesar de não terem sido invenções da maioria que nos tem governado. Desde 2008, ano da criação do cheque dentista, foram cobertas 2.241.461 pessoas, com 2.728.283 cheques utilizados, o que corresponde a uma taxa de utilização de cheques emitidos de cerca de 74%. Os dados disponíveis indicam, de resto, que uma taxa de execução superior a 90% situa-se em torno dos 400.000 cheques anuais, devendo ser, de resto, esse o objetivo de cheques emitidos por ano. Durante o período mencionado, foram efetuados, no âmbito do cheque dentista, 8.503.881 tratamentos dentários,
1.031.632 dos quais a grávidas e 6.915.192 a jovens até aos 13 anos. Todo o programa tem sido auditado e a Ordem dos Médicos Dentistas não se tem poupado a esforços na promoção da garantia de qualidade e veracidade do programa. É verdade que há espaço e necessidade para que se faça mais, mas os números desmentem a ideia de que nada tenha sido feito. Todos os programas de saúde pública estão sujeitos a serem revistos, terminados ou ampliados. No caso do Programa Nacional para a Promoção da Saúde Oral, o Governo anterior criou, em 2014, um programa de rastreio do cancro oral e expandiu as coberturas dos cheques até aos 15 anos. Estes aditamentos ao programa só foram possíveis, como na altura foi bem patenteado pelo Ministério da Saúde, graças aos entendimentos estabelecidos com a Ordem dos Médicos Dentistas. A isto devo acrescentar a colaboração espelhada em mais um protocolo, aliás já mencionado, assinado nestes dias entre a SPMS e a OMD, visando promover a divulgação e dinamização de atividades conjuntas em prol dos profissionais da medicina dentária, criando condições para a promoção da literacia digital, bem como a alcançar a desmaterialização total da receita médica no médio prazo. Muito obrigado, Sr. Bastonário, por mais esta ajuda que os médicos dentistas dão ao nosso sistema de saúde. Muito obrigado. Caros médicos dentistas, minhas senhoras e meus senhores, qualquer comparação isenta que se faça entre o programa de saúde que um putativo governo de esquerdas, enfim, tenha apresentado e o programa do 20º governo que as mesmas esquerdas chumbaram, revelará o seguinte: o programa derrotado, o nosso, é mais ambicioso, melhor construído e mais consequente do que as hipóteses de trabalho que as esquerdas subscrevem. Ora, no sentido de continuar a defender políticas e intervenções na saúde pública para a defesa do bem-estar dos cidadãos que devemos proteger, entendi, antes da rejeição do programa do Governo em funções, mandar publicar um despacho publicado hoje com mais um alargamento do Plano Nacional para a Promoção da Saúde Oral em vigor. As medidas que é necessário começar a implementar já em 2015 para que o programa possa ser melhorado em 2016 não me permitiam esperar mais tempo. Assim, no próximo ano, o Programa Nacional para a Promoção da Saúde Oral e o cheque dentista terá os seguintes aditamentos: os jovens de 18 anos que tenham sido beneficiários do PN-PSO e concluído o plano de tratamento até aos 16 anos, os utentes infectados com o vírus do VIH-Sida que já tenham sido abrangidos pelo plano e que não fazem tratamentos há mais de 24 meses, as crianças e jovens com necessidades especiais de saúde, nomeadamente portadores de doença mental, paralisia cerebral, trissomia 21, entre outras, que não tenham sido ainda abrangidos pelo PN-PSO. O Estado Social, que eu insisto em preferir chamar de solidário, não é exclusivo de socialistas, nem é uma invenção da esquerda. É uma base civilizacional da Europa a que pertencemos e a que não queremos deixar de pertencer. Por isso, estando certo de que os médicos dentistas presentes, na sua maioria profissionais liberais, têm sido contribuintes líquidos para o esforço de recuperação nacional, venho aqui reafirmar a minha vontade de continuar a trabalhar convosco e com todos os profissionais de saúde deste país. Conto com os médicos dentistas. Só com a união de todos, sem mais questiúnculas de natureza política, pessoal ou quaisquer outras, mas sem desrespeitar a vontade soberana expressa em eleições, será possível terminarmos o caminho em que nos encontramos. A nossa margem é estreita e não há atalhos que substituam a estrada que tem que ser trilhada. Só com rigor, honestidade e credibilidade interna e aos olhos do mundo será possível continuar a senda de desenvolvimento em que inequivocamente nos encontramos. O retrocesso será penoso e duplamente frustrante. Frustrar-nos-á por ficar o sabor amargo de falhar depois de ter quase conseguido. E será ainda mais frustrante porque não teria de ser assim, não fosse a ambição pessoal de quem não aceita a naturalidade de perder depois de ter prometido ganhar. Os portugueses contam com os seus médicos dentistas.
Os profissionais de saúde em que me incluo sabem estar acima da conturbação política e nunca deixarão de fazer o que tem de ser feito, independentemente de quem governe ou de quem os políticos da ocasião queiram impor para governar. Pela nossa parte, como tem sido tantas vezes repetido, agora, como sempre, não desistiremos de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro da Saúde, Dr. Fernando Leal da Costa. A Inês vai só anunciar a entrega dos prémios. Eu não queria terminar sem uma saudação especial ao Sr. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, Professor Jorge Simões, pelo seu desempenho na presidência da ARS e pela colaboração recíproca que foi de alto nível que foi possível implementar com a Ordem dos Médicos Dentistas ao longo destes anos. Meu caro Jorge, o mandato só acaba com a nomeação do teu sucessor, mas desde já um grande abraço e votos de felicidades para os desafios futuros, pessoais e profissionais. Inês? De imediato, procedemos à entrega dos prémios das apresentações científicas. Melhor comunicação oral de investigação, atribuída ao colega Orlando Martins, será entregue o prémio pela professora doutora Ana Mano Azul. Melhor póster de investigação, atribuído à colega Sara Lisboa Santos e entregue ao prémio Dr. Luís Filipe Correia. Melhor comunicação oral de revisão, atribuída à colega Daniela Soares e entregue ao prémio o professor Dr. João Caramês. Melhor póster de revisão, atribuído à colega Fátima Vitorino e o prémio será entregue pelo professor Dr. Paulo Ribeiro de Melo. Melhor comunicação oral de casos clínicos, atribuída à colega Lígia Rocha e entregue ao prémio o professor Dr. Ricardo Faria Almeida. Melhor póster de casos clínicos, atribuído à colega Raquel Moreno e entregue ao prémio o Dr. Ricardo Oliveira Pinto. Melhor comunicação oral em formato vídeo,
atribuída à colega Joana Queiroga, entrega o prémio o Dr. Orlando Monteiro da Silva. Em nome do Sr. Ministro da Saúde e do Sr. Bastonário, dou por encerrada esta sessão solene do 24º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas. Muito obrigada pela vossa presença e continuação de um bom Congresso.